Bom, então vamos analisar aqui agora a página, né, onde o usuário realiza a emissão do MDFE, tá? Então eu já estou aqui com essa página aberta, o emissão MDFE.xhtml, tá? Então aqui ele vai seguir aí o padrão do projeto, tá? Aqui a gente não utiliza lá os componentes customizados, a tela grid, a tela inclusão, alteração, devido a algumas especificações que nós temos aqui referentes a esse módulo, tá? Então foi feito aí da mesma forma que o módulo NFE, tá? Bom, então temos aqui a definição da grid de dados, lá do layout, ok? Logo depois nós temos aqui o Alt Panel Grid, tá? Onde nós temos aqui um data table, tá? Então nesse data table, como padrão, o usuário ele vai visualizar uma listagem dos MDFEs que já foram emitidos, tá? Então temos aqui os botões no header desse data table, botão que o usuário vai utilizar para incluir um novo MDFE, outro para visualizar os detalhes de um já cadastrado e outro botão para excluir um MDFE, tá? É importante que você avalie se realmente há necessidade desse botão de exclusão, tá? Então, se não houver necessidade, você pode retirar este botão aí deste data table, tá? Logo depois nós temos aí as colunas relacionadas ao MDFE, tá? Temos aí a data e hora de emissão, a série, a chave de acesso, a modalidade, o F de início, o F de fim, o peso bruto da carga e também o valor da carga. Logo depois nós temos aqui a definição da tela inclusão alteração, lá do layout, né, que está sendo utilizado. Nessa tela nós temos aí uma tela mestre detalhe, tá? Então inicialmente foi criado aqui um header, tá? Foi incluso aí um cabeçalho então nesse panel, tá? Onde foram inseridos ali os botões que o usuário vai utilizar para salvar, enviar, imprimir, encerrar e também fechar esse MDFE, tá? E logo depois nós temos aqui um tab view, né? Inicialmente nós temos uma tab com os dados principais, ok? Onde nós temos aqui as principais informações relacionadas ao MDFE, tá? Lembrando que é importante que você analise lá o DER, tá? E também o documento o manual de orientação lá do contribuinte do MDFE para verificar se é necessário incluir alguns outros campos aqui nessa tela, tá? Aqui nessa tela foram incluídos apenas os campos que estão definidos como obrigatórios lá no manual de orientação do contribuinte, tá? Mas pode ser, dependendo aí da situação, seja necessário incluir também os outros campos, né? No caso, os campos que foram definidos lá como opcionais. Bom, então nós temos os dados principais. Logo depois nós temos aqui uma outra tab, onde nós vamos ter aí um data table com uma listagem dos municípios de carregamento. Tá? Então aqui nós temos aí um cabeçalho nesse data table que o usuário vai poder incluir um novo município de carregamento, que ele vai poder visualizar os detalhes de um já inserido e também vai poder excluir um município que já foi incluso anteriormente. Tá? Da mesma forma aqui nos municípios de descarregamento. Tá? Temos aí um data table onde o usuário vai definir esses municípios. Logo depois nós temos aqui o tab específico do modal rodoviário. Tá? Então temos aqui inicialmente os dados do veículo, tá? Como a placa, o F, o tipo de rodado, o tipo de carroceria e também a tara. Tá? E logo depois nós temos um data table com a listagem dos condutores. Tá? Então aqui nós temos esse data table, também definindo aí alguns botões no cabeçalho desse data table, com os botões que o usuário vai utilizar para incluir ou excluir um condutor, né? Um motorista para esse MDFE, né? Para esse transporte. No caso aqui dos modais aéreo, aquaviário e também ferroviário, fica aí como exercício, você avalia lá no DER, avalia também o manual de orientação do contribuinte e inclui os campos necessários para essas modalidades, tá? Logo depois nós temos aqui as outras telas, né, que são aí
os diálogos que serão utilizados aí para incluir um município de carregamento, tá? Temos aí os respectivos atributos do município de carregamento. Temos aqui um outro diálogo que vai incluir ou alterar os municípios de descarregamento. No caso aqui do município de descarregamento, é necessário também vincular as NFEs, né? Como nós vimos lá no vídeo do tour, são vinculados aí as NFEs desse MDFE, tá? É importante que você avalie também se é necessário vincular outras informações, tá? No caso, você deve avaliar isso aí lá no manual de orientação do contribuinte. Aqui em outras telas 3, nós temos aqui a inclusão ou alteração de um condutor, tá? Com seus respectivos atributos, que no caso é o nome e o CPF, tá? Então nós temos aí a tela que foi desenvolvida aqui para a emissão do MDFE e o respectivo controller, né, que no caso aqui é o MDFE cabeçalho controller, ok? Bom, então inicialmente aqui no método init são instanciados os DAOs, né, que são utilizados aí nessa tela, e também definido aqui o diretório, né, a pasta onde vão ser armazenados os arquivos XML que foram enviados, né, que foram autorizados a utilização aí pela Cefaz, tá? Então define-se aí essa pasta. Logo aqui no método incluir, define-se aí alguns valores padrões, né, do MDFE. No caso aí busca a empresa, define os dados, alguns dados do emitente, os dados do MDFE rodoviário, instancia a lista de carregamento, instancia a lista de descarregamento, define aí a data e hora de emissão, o modelo, a UF, o tipo de ambiente, o tipo de emissão, o processo de emissão, entre outras informações, tá? Que são necessárias aí para geração, né, para envio do MDFE, tá? Logo depois é chamado aqui o método que vai carregar as configurações da NFE, tá? Então os dados do certificado digital estão sendo utilizados aí da mesma tabela lá da configuração da NFE, tá? Bom, logo depois nós temos aqui o método alterar, né, que vai chamar também aí o carrega configuração NFE. Temos aqui o método salvar, que ele verifica se esse registro já foi salvo no banco de dados. Se já foi salvo no banco de dados, não realiza nenhum procedimento. Caso contrário, ele vai chamar aqui o método número MDFE para gerar o número do MDFE, tá? Aqui novamente está sendo utilizado lá o número da NFE, tá? Você deve alterar essa informação, esse procedimento aqui, porque o MDFE ele deve ter um número específico, né? Um número separado da NFE, tá? Não deve ser utilizado aí a mesma numeração. Então você deve analisar lá no DER se existe uma tabela específica para geração dos números do MDFE, tá? Então você verifica se existe essa tabela e altera aqui para essa tabela. Bom, então o procedimento aqui é o mesmo, o formato da chave de acesso você vai encontrar lá no manual de orientação do contribuinte do MDFE, tá? Então aqui esse formato está de acordo, você tem que verificar se ele está de acordo com o definido lá no manual de orientação, tá? Bom, nós temos aqui então os outros métodos, tá? No caso aqui o método envia MDFE, tá? Inicialmente ele verifica se foi configurado aí um certificado. Logo depois ele vai definir a quantidade de notas fiscais eletrônicas que foram informadas aí para os municípios de descarregamento, tá? Logo depois vai chamar aí o método que vai gerar o XML de envio. Esse XML de envio ele vai passar por uma validação. Se o XML estiver válido, né, de acordo com o XSD específico aí do XML de envio, vai enviar esse XML para a Cefaz, para que a Cefaz realize então o processamento desse XML e autorize ou não o seu uso, tá? Se o uso for autorizado, então as informações nesse XML ele vai ser armazenado aqui no servidor, numa pasta específica. A pasta foi definida ali anteriormente.
será definido aqui o número do protocolo desse MDFE, tá? E as informações serão então armazenadas no banco de dados, ok? E logo depois é emitida aí uma mensagem para o usuário informando que esse MDFE foi enviado com sucesso e a resposta que foi recebida da Cefaz, tá? Temos aqui o método que vai encerrar o MDFE, da mesma forma verifica se há um certificado digital configurado. Se tiver um certificado digital configurado, então aqui ele vai retornar o resultado, né? Vai mostrar o resultado lá desse consumo do web service lá de evento, né, do MDFE, com o que foi retornado pela Cefaz. Aqui você deve avaliar se depois de retornado esse resultado, se é necessário realizar algum outro procedimento, tá? Então você avalia aí se é necessário realizar algum outro procedimento após o encerramento desse MDFE. Então, como nós vimos lá no vídeo do tour, a geração aqui do documento auxiliar do MDFE, ele ficou como exercício, tá? Como nós vimos lá no manual de orientação do contribuinte. Você analisa lá os modelos, né, desses documentos auxiliares e desenvolve um relatório utilizando lá o Jaspersoft. Você deve utilizar aí o XML, né, como data source e desenvolver o layout de acordo com o definido lá no manual de orientação do contribuinte. Tá? Você pode pegar como base o desenvolvimento desse documento auxiliar, o mesmo que foi desenvolvido lá na nota fiscal eletrônica, também foi desenvolvido na nota fiscal do consumidor eletrônica e também no SAT fiscal. Tá? E aqui nós temos os métodos padrões, né, que vão incluir o município de carregamento, incluir, alterar, salvar e excluir. Também para os municípios de descarregamento, os mesmos procedimentos. Aqui o método que vai selecionar a NFE, então o usuário, na hora de vincular uma NFE ao município de descarregamento, ele tem lá um autocomplete, então o usuário digita o número da NFE, por exemplo, e o sistema busca no banco de dados essa informação e depois que o usuário seleciona a NFE, ele vai incluir aqui o MDFE, informação NFE, lá na lista de MDFE, informação NFE do município de descarregamento. Tá? E aqui o método que vai incluir essa informação de NFE lá do município de descarregamento. Aqui o método que vai buscar as notas de acordo aí, passando aí como filtro o que foi informado como chave de acesso lá pelo usuário. E aqui os outros métodos padrões também para incluir, alterar, salvar e excluir um motorista lá desse MDFE, tá? No caso aí referente ao modal rodoviário. Aqui vai selecionar o município de carregamento, aqui o município de descarregamento, no caso aí também lá quando o usuário tem um campo autocomplete, o usuário informa um filtro, o sistema busca no banco de dados os valores de acordo com aquele filtro que o usuário passou e quando o usuário selecionar um registro, aqui será definido então os atributos nome do município e código do município. Tá? Isso tanto aqui para o município de carregamento, tanto quanto para o município de descarregamento. Ok? Aqui temos o método getLista do município, que é o método que vai buscar no banco de dados os dados referentes aí aos municípios. Ok? E logo depois os métodos get e set, aqui padrões dos atributos aqui dessa classe. Tá? Bom, então é isso. Então, esse foi o código, né, desenvolvido aqui para o módulo MDFE.